Capítulo 4. Segunda-feira, logo após o almoço, o superintendente da seção chamou-me e disse-me: Senhor Mascarenhas, vamos à presença do diretor. Pus o cigarro fora, ele mesmo ajudou-me a compor o meu vestuário, e lá fui eu. Em caminho, perguntou-me o chefe da enfermaria: O senhor conhece o diretor? Conheço, respondi. A segurança da minha resposta pareceu intrigar o meu caridoso pastor. Adivinhei, de mim para mim, que ele se fazia a seguinte pergunta: como é que este rapaz conhece assim o diretor? E logo não reclamou uma melhoria de situação, e deixou que eu espontaneamente o fizesse. Seria simples a explicação, se ele me conhecesse melhor. A minha consciência, a certeza em que eu estava de que o culpado de estar ali era eu, era a minha fraca vontade, que, entretanto, era forte em outros sentidos, obrigavam-me, para meu decoro moral, a nada pedir aos camaradas que me suavizassem a minha situação. De resto, eu já tinha obtido o razoável para um sujeito que foi recolhido a um hospital público como um va-núpedes, longe de acusar os outros, longe de censurar aqueles desconhecidos e semi-desconhecidos com os quais lidei com essa classificação social, eu só tinha que dizer bem deles, pois me julgando assim, em nada me ofenderão ou maltratarão. As pequenas coisas que feriam o meu amor próprio e que me desgostavam intimamente, eram decorrentes do modo por que eu ia me conduzindo na vida, deixando cair, aniquilando-me. É curioso agora notar que o que mais me impressionava nos loucos era a mania depressiva, eram os efeitos da moléstia, a conduzir o indivíduo para o esquecimento do seu corpo, da sua dignidade de homem, da obliteração, se não apagamento, de todas as manifestações externas de sua alma, de sua vida. Conhecia perfeitamente o diretor e travei conhecimento com ele espontaneamente. Havia em mim uma atração para ele, e eu me espantava que ele pudesse, sem barulho, mansamente, se fazer até onde estava. Pouco conhecia de sua vida, mas conhecia bem a geral e de outros no seu caso, para achar a dele surpreendente. Ele tinha mesmo qualidades nativas de sedução e despertar simpatias, mas, se isso se dava nele, e se dá em muitos outros, entretanto, não despertava, não provocava antipatias, o que é inevitável, desde que a nossa força na vida venha da capacidade oposta, como acontecia com ele. Todos gabavam muito o seu talento, a sua ilustração, mas não era bem por isso que eu o amava. Nunca lhe tinha lido um trabalho, só mais tarde me foi dado fazer isso, não tinha nenhuma ilustração no assunto do seu caber para julgar, mas, conquanto sentisse logo um homem superior, eu o amava pela sua exalação de doçura. Logo que fui à sua presença, estava ele sentado a uma pequena mesa, modesta e sem traduzir nenhuma imponência burocrática, muito semelhante àquela em que escrevo em casa. Deu comigo, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me, sem nenhuma censura nas palavras e nem no acento da fala ou no olhar: Você, Mascarenhas, quer ficar embaixo ou em cima? Em cima, doutor, lá há uma biblioteca. Pois bem, vá lá para cima. E foi assim que, antes de ter meu sobrinho dado o menor passo para a minha transferência, ela me foi dada, e tive um pequeno alívio na minha sorte de maluco periódico. A biblioteca era a dependência da seção de que mais me recordava. Quando estive lá pela primeira vez, enchia o tempo lá, lendo. Havia um razoável número de livros, mas, além dos muitos dilacerados, havia obras desfalcadas nos seus volumes. Logo ao entrar,
depois de mudar de roupa, tratei de me instalar nela. Tinha mudado de local, era agora logo na entrada, quando antigamente era no fundo. Fui vê-la. Estava pobríssima, não havia mais o Vapeireal, dicionário de literatura, tão interessante, não havia mais uns volumes de Dostoiévski, nenhum deles escapara, os segundos românticos nacionais tinham desaparecido, e, dos primeiros, só restava um volume de Gonçalves Dias. Mesmo da vez passada, a biblioteca do hospício não era um modelo de lógica, não a tinha presidido nenhum espírito, tinha de tudo, mas como a massa dos volumes era de literatura de ficção, não se observava bem o absurdo de certas associações de obras. Agora, não, ele ressaltava francamente. Os livros de ficção eram poucos, entretanto de Bourget, de quem não havia só romance, se encontravam os 2 volumes de essays de psicologia contemporânea, em magnífico estado, a Bohème Galante, de Gerard de Nerval, estava conservada, assim como o romance de Pedro, o Grande tinha os 2 volumes em magnífico estado. Encontravam-se, porém, outros livros, que não se sabia bem como foram ali parar. Por exemplo, eu achei nela livros estreitamente especiais, como estes, Eliétant Civil des Novunes, cujo autor não me recordo, safados relatórios oficiais de vários ministérios, que, entretanto, apesar da sua aridez, eram muito procurados, Etudes sur Colbert, por Jubleaux, que me pareceu uma bela obra, embora a não pudesse ler, Histoire des classes rurales en France, Eporie et l'Italie em 1908, e um La Mer Rouge, L. Darwinisme, em que o Dr. F. Roussel combatia as opiniões de Darwin sobre a formação dos bancos e recifes calcáreos, com muito luxo de palavras de má literatura, assim como a teoria do calor central, ou por outra, de um núcleo ígneo no centro da Terra, com bastante razão. Pode parecer fatigante, mas não me é possível deixar de citar mais estas 3 obras exóticas por demais ali, Etienne, Gayot, um tratado de xadrez, Annuaire du Crédit Public, de 60 a 61. 2 romances dessa curiosa literatura de colégio de irmãs de caridade encontrei também. Eram de uma virtuosa, certamente, dama Dona Gabrielle Cuny e se intitulavam, Verelle ou Euvridaus e Fleur não sei de que. Um estava dilacerado, mas no outro procurei descobrir indícios de quem fosse, não encontrei. Em alguns, havia. O forte, porém, da biblioteca eram 2 coleções, com 20 e tantos volumes, da Biblioteca das Obras Célebres. O salão da biblioteca era mobiliado com pequenas mesas de peroba, em 3 filas com 4 delas, cadeiras comuns, 2 em cada mesa, cadeiras de balanço e 2 espécies de divãs com enxergão de arame, próprios à leitura, mas no qual dormiam aqueles que precisavam companheiros, se não bulha, para conciliar o sono. Tinha 3 janelas de sacada, mas gradeadas, e via-se bem próximo o pão de açúcar, a urca, surgindo das ondas suavemente, sem luta, nem a interrupção que a denunciasse na transição de uma praia. Entrando na biblioteca, muito naturalmente, pois já estava acostumado aos costumes da casa, tirei a esmo um volume dos 22 ou 4 das obras célebres. Não conhecia essa obra, implicava mesmo com ela, mas, como vão ver, ela tem o dom de sugerir, de encaminhar, pelos excertos que traz, em geral bem escolhidos, a leitura dos autores que recorta. Deixei mesmo Renan, Dialogues philosophiques e Feuilles détachés, que não me causaram surpresa achá-los ali, embora não me lembrasse de tê-los visto da outra vez em que estive.
Os doentes continuavam a passar ao corredor, a entrar e a sair no salão, a tirar livros e consultá-los durante minutos, e, depois, desandavam a delirar. Um ou outro de fato lia, mas as obras mais vulgares que lá existiam. Não tinha até então falado com nenhum. Tanto nesta como na outra sessão, eu me surpreendi de topar com tanta fisionomia conhecida vagamente. Umas me pareciam de antigos colegas do colégio ou de escola superior, outras, de cafés, de festas, de vizinhança, de conduções públicas. Conquanto isso, não me atrevia a dirigir-lhes a palavra e perguntar-lhes: o senhor não me conhece? Eu me lembro do senhor. Era preciso travar conhecimento com os meus tristes companheiros de isolamento e de segregação social. Deixei para depois e dispus-me a ler. Procurei no índice e encontrei este artigo, Luiz Abelardo e Heloísa. O autor do artigo que precedia uma ou duas cartas de Heloísa era o muito conhecido autor inglês, autor de uma famosa Vida de Goethe, e cujas relações com George Eliot ficaram famosas. Trabalho muito curioso o seu artigo sobre o famoso filósofo do medievo, mas que, em resumo, censura em Abelardo o que se pode censurar em todo o grande homem, um amor muito maior à sua obra, ou talvez aos seus projetos, do que às pessoas que o amam. Ele vai a ponto de dizer que no forte amor que ele inspirou a Heloísa, entrou o cálculo de aproveitar as deficiências de sua instrução com as sobras da de sua amada, fugindo ao casamento público, para obter grandes posições na clericatura. Não me sobra conhecimento para contrariar esse julgamento, mas, conquanto achasse justo na primeira leitura, hoje partilho a opinião de Heloísa, que mais o queria glorioso, do que exemplar chefe de família, porquanto a sua glória, que unicamente ele a podia realizar, precisava da sua dedicação e do sacrifício de outros muitos, para ser útil a todos. Quando pensei nisso, compreendi melhor minha mulher. O que me assoberbavam eram dificuldades de toda a ordem, especialmente de dinheiro, coisas caseiras e triviais, e eu, que nunca lhe tinha confiado meus projetos e escrevera coisas vulgares e pouco acima do médio, merecia que Efigênia nunca me atormentasse com as coisas triviais da casa. O que me roía, era o silêncio, era calar, esconder o que eu tinha de mais eu mesmo na minha vida. Nunca confiei e não sei como, talvez lendo uma nota ou outra, ela veio a compreender, como só muito mais tarde vinha a inferir pelas suas frases isoladas, pelos seus conselhos, pelos seus olhares. Essa descoberta não só me trouxe um grande desgosto e arrependimento, como uma convicção íntima da fraqueza da minha inteligência. Vieram-me essas e outras considerações menores, à leitura daqueles extraordinários fragmentos, e eu chegava a este período de uma carta de Heloísa: se é verdade que os pesares comunicados a quem deveras nos ama, se dividem e partem ao meio, vós, meu caro Abelardo, vos vereis por este modo, escrevendo a ela, aliviado de metade do peso que vos oprime. Mal tinha acabado a leitura, quando uma voz forte, jovial e atraente, falou a meu lado. O senhor não é o Vicente Mascarenhas. Sou. Conheço-o de vista e de nome. Não escreveu na Lux, do Ribeiro Botelho. De fato, eu havia escrito nessa pequena revista uma coisa sem valor algum, e aquele rapaz que me falava a tinha lido, por ser amigo do editor da publicação. Deu-se a conhecer. Era irmão do Samuel Cavalcanti, jornalista, amigo do Tibério de Belém, também poeta e homem de jornal, e chamava-se Godofredo Cavalcanti.
O todo do rapaz não era do maluco comum, ele falava com desembaraço e siso, e obedecia em tudo às regras da conveniência e polidez. Achei estranho que, ali, afinal dentro de casa, ele vivesse sobraçando um maço de jornais, assim como quem está fora e vai levá-los para a sua residência. Godofredo apresentou-me logo a diversos doentes e eles me cercaram à mesa. A um ele me apresentou como o capitão do exército Carvalho Nascimento, a outro como o doutor Rufino Bezerra, e assim por diante. Por fim, ficamos nós ambos sós, e Godofredo começava a contar-me uma história, quando se aproximou um rapaz de menos de 30 anos, magro, de uma boniteza feminina, pele fina, com a cabeça coberta com um lenço úmido. O meu introdutor interrompeu o que dizia e, de mau humor exclamou: "Já vem você, Ribeiro. Não se pode conversar uma coisa que você não venha se meter. Que falta de educação." "Já sei", fez o outro, "que você, Godofredo, é o homem mais polido do hospício." "Sou, sim. Meu pai, que não tinha título algum, que não era bacharel em ciências jurídicas e sociais, como meu irmão Samuel, foi convidado pelo Dr. João Barbalho Uchoa Cavalcanti para representar o Brasil nos Estados Unidos." "Isto foi o pai de você", comentou o outro. "E eu também, que já tenho 3 preparatórios e sou o ai Jesus de meu pai." Eu não tive tempo de acabar o meu pensamento. Estranho o orgulho daquele trintão de ter 4 preparatórios, veio interrompê-lo uma forte pancada de uma cadeira contra o assoalho e uns berros incompreensíveis, que, acompanhando o gesto violento, soltava o capitão Carvalho Nascimento. Pelo correr da minha estadia no estabelecimento, fui me habituando a essa manifestação da loucura desse oficial do exército. Ele andava de um lado para o outro, gritava coisas desconexas, repentinamente soltava um forte berro, agarrava uma cadeira com toda a força contra o solo, batia com estrondo uma porta. E que magníficas e fortes portas eram aquelas do hospício! De canela com fechos e guarnições destes de cobre. Cavalcanti, sem se despedir de mim, lá se foi, e eu fiquei sentado ali, sentindo bem que aquela biblioteca podia se destinar a tudo, menos à leitura. O chefe da enfermaria tinha estado fora e voltava, quando deu comigo. Não houve espanto em encontrar-me segunda vez e, creio mesmo, ele já tinha notícias da minha segunda entrada. "Ó, Vicente! Você aqui? É isto, seu carneiro." "Cá estou." "Bem?" Olhou-me a roupa, o cabelo, a barba e perguntou-me: "Já te deram cama?" "Ainda não, senhor." "Vou tratar disso", disse-me ele. Foi-se agitando os braços, com a cabeça inclinada para o chão. Este carneiro, que devia orçar pelos 60 ou 60 e poucos anos, há quase 40 lidava com doidos. Ele era empregado do hospício, desde o tempo em que a superintendência da sua administração estava a cargo da Santa Casa de Misericórdia. Fora enfermeiro-mor das colônias da Ilha do Governador e voltará ao hospício. Aí as suas funções eram quase de supremo comando, pois a colônia de que ele era enfermeiro-mor, ficava distante da outra que era sede da diretoria, cerca de 3 quilômetros, e ele por si tinha que decidir toda a matéria de urgência. Eu conheço o local dessa colônia. Fica numa ponta de terra, que faz um canal de pequena largura com uma outra ilha, a do Fundão, que lhe fica fronteira. As suas terras são de um campo arenoso e extenso,
que margina o braço de mar que separa a ilha do Governador do litoral da Penha. O campo é em grande parte coberto de 2 quadriláteros inscritos de mangueiras, anossas, surlins, e silenciosas. Dizem que a casa o foi de campo do rei Dom João VI e as mangueiras ele já as conheceu taludas. O lugar é propício à melancolia e o pensar vagabundo dos que sonham despertos. É de imaginar como esse pobre carneiro sonhava a sua terra de Portugal, a vida de sua aldeia minhota, como se recordaria do odor e do sabor do vinho de lá, naquela ponta de ilha, com aquela guarda negra de mangueiras centenárias, olhando as serras sulins e graves do Rio de Janeiro. Ele nunca me falou nisso e talvez mesmo não soubesse dizer o que aquela singular paisagem de grandeza e tristeza grave lhe sugeriu ao pensamento e retirou de dentro do fundo de alma. Só ele sabia, e só dele para ele ela lhe podia falar. Muitas das grandiosas mangueiras tinham sido feridas pelo raio e muitas outras, feridas pela morte, secavam em pé, como se vivas fossem. 40 anos de pajear doidos deve ser uma das missões mais árduas e tristes ofícios desta vida, e, então, ele, que convivia com eles a modos que comia e dormia, pois poucas vezes saía dos manicômios em que foi empregado, devia ter desta nossa existência uma ideia bastante atroz e curiosa. Havia de ter-lhe sido preciso uma resignação de santo, para aturar-lhes os insultos e muitas vezes as agressões, e, além disto, uma abdicação de fruir e gozar daquilo tudo que faz o encanto e o motivo de nossa vida. Era quase uma vida de cenóbio, pois eram verdadeiramente rápidos os instantes em que passeava e via a mulher e os filhos, assim mesmo a longos intervalos. A insânia cria complicações, dores e sofrimentos que não ficam só naqueles que são atingidos, mas vão se refletir nos outros, talvez mais profundamente, deste ou daquele modo. Ouvir durante o dia, se não à noite, disporites e tolices, receber as reclamações mais pueris e desarrazoadas, adivinhar manhas perigosas que a insânia engendra, todo esse ambiente moral e intelectual da loucura, tão complicado como a própria vida, mas sem um acordo qualquer entre as suas partes, deve ser, durante 40 anos, uma razão para a tristeza, para renunciamento de si, para sonhar com a ventura da morte, que é o sossego. O mister desses humildes guardas fez-me pensar e entristecer, mas naqueles exemplos de renúncia e abnegação, tão somente movidos pela dura necessidade de ganhar o pão de cada dia, retemperei-me eu, para imitá-los, a fim de chegar são, sem o afluxo de aquisições externas aonde o destino me levasse, fosse como fosse. Mais de uma vez estive no hospício, e quer me tratassem como doente vulgar e sem recomendação, quer me tratassem com recomendação, afora este ou aquele movimento de mau humor e impaciência, eu só posso dizer bem desses pobres homens, humildes camponeses portugueses, rudes de certo, às vezes mesmo chucros que eram eles, no seu penoso e árduo ofício. Imaginar que homens mal saídos da gleba do Minho e alguns nacionais de condição modesta pudessem ter certa delicadeza, resignação, paciência, para suportar os loucos e as suas menias. A maioria é de obedientes e dóceis, mas uma pequena parte é de rebeldes, de insuportáveis, já pelos gestos, já pelos atos, já pelas consequências passivas de sua moléstia mental. Alguns, quando lhes vem a mania, sem provocação, nem causa, os descompõem de galegos, de gringos, de negros, etc. Outros vão até a agressão, outros se recusam a comer, rasgam a roupa, emporcalham-se de fezes e urina.
de todos guardo boas recordações. A vida, em geral, entre os doentes e guardas, é da mais estreita familiaridade. Os malucos tratam as suas sentinelas de você e estes da mesma forma aos dementados. Só abrem exceções, os guardas, para os formados nisto ou naquilo e para os que têm honras militares. Não quer dizer, porém, que um ou outro não seja chamado por seu fulano, mas são poucos, os mais velhos, os mais graves de atitudes e gestos. Há também apelidos, como em todas as prisões, internatos e quartéis. O gato era até famoso. Todos os doentes se habituavam a serem tratados assim e não demonstravam nenhum mau humor. Os empregados pedem cigarros aos doentes e os doentes a eles. Só não jogam pontos, cartas, bilhar, xadrez. Muitos auxiliam os empregados na sua tarefa de baldeação e outros serviços. Se alguns destes, pela sua profissão, podem facilmente sujeitar-se a tais tarefas, outros a que parecia nunca se poderem adaptar a tais misters. Os corredores, salões e quartos são encerados e, de manhã, antes e depois do café, de parceria, empregados e doentes dão cera ao assoalho e esfregam-no com escovas presas a grandes tocos de madeira pesada ou aos pés, por atilhos. Os atritos entre guardas e doentes são raros, mas os há, porque muitos destes são deveras insuportáveis, e alguns guardas são impacientes, por fadiga ou por gênio, mas, em geral, as relações são amistosas. Nesta minha última estadia, só impliquei com 2 empregados. No pavilhão, foi o inspetor de pessoal menor. Ele tinha uma fisionomia real da Casa de Bragança e um ar de quem tratava com subalternos. Feriu-me um pouco a vaidade semelhante atrevimento do sujeito, esquecido, entretanto, que o soldado de polícia mais comum também tem esse ar, quando trata com qualquer pessoa, sem que, entretanto, se esteja doido. Essa implicância passou-me logo, não porque me viesse ele tratar de outra forma mais tarde, sempre me convenci de que não devia guardar o mínimo rancor por semelhante tolice. O outro guarda com quem impliquei, foi na seção Pinel. O chefe dos enfermeiros tinha determinado que eu passasse do dormitório geral em que estava, para um quarto separado, como já contei. Estava eu sentado à borda da cama, quando apareceu na porta um guarda e gritou: "Quem é Vicente Mascarenhas, aí?" "Sou eu", respondi. "Seu Orestes, o enfermeiro mor, disse para você levar a cama e tudo para o quarto de dentro." E ficou encostado no umbral da porta, com as chaves na mão. Olhei-o um pouco. Era um rapaz encurvado, baixo, com cabelos em desordem propositada, tinha um ar de seresteiro, de cantor de modinhas. Esperei um pouco que ele me viesse a ajudar a carregar a cama, mas tal não fez. Foi preciso que um outro doente se apressasse em fazê-lo, para cumprir a ordem. Esse guarda era brasileiro e está se vendo no seu ato essa malsã vaidade nossa de mandar, de querer fugir à verdadeira situação do seu emprego e ter de qualquer modo uma importância, por mínima que seja. Não há nenhum de nós que não tenha passado por isso, e a explicação do ato desse servente ou guarda pode ser mostrada na frase de um que, admitido hoje, se despediu amanhã, porque não queria ser criado de maluco, ou de um outro, também brasileiro, que, estando na sala de banho, não conhecendo um interno que estava presente, desandou uma descompostura do mais baixo calão num doente, porque este não ouvira uma ordem dele para lhe trazer o sabão, e, por não a ter ouvido, não a atendera.
Não se infira daí que todos os brasileiros são assim. Lá encontrei mais de uns nacionais, que tinham as boas qualidades dos estrangeiros. O que se revela aí é esse lado mau do nosso caráter nacional, de exibição de mando e autoridade, de executar a tarefa a que conscientemente nos obrigamos a executar. Desse último guarda que assim me tratou, se não guardei rancor, nunca mais lhe falei nem o cumprimentei, e, ao que me parece, ele percebeu perfeitamente a queixa que eu tinha dele. Um dos horrores de qualquer reclusão é nunca se poder estar só. No meio daquela multidão, há sempre um que nos vem falar isto ou aquilo. No hospício, eu ressenti esse incômodo que só pode ser compreendido por quem já se viu recolhido a qualquer prisão. Lá, porém, é pior do que em outra qualquer, sobretudo quando se está perfeitamente lúcido, como eu estava, e não pode, por piedade, tratar com mau humor os outros companheiros, que são doentes. Logo, no primeiro dia, travei eu conhecimento com esse agudo e miúdo suplício, próprio ao meu estado. O chefe Carneiro tinha me informado onde era a minha cama e o meu dormitório. Sentia-me fatigado de espírito, desejoso de interrogar-me a mim mesmo, de pensar nos meus problemas íntimos, de fugir um instante daquele brouhaha hospitalar. Deitei-me na cama e quis recordar-me dos episódios da minha entrada, das tolices que fizera. Sempre fiz esse exercício de memória, que julgava conveniente para conservá-la sempre fiel e pronta para o que apelasse para ela. Não tinha bem começado, quando um menino, que até ali não tinha visto, veio para junto de mim. O senhor me dá um cigarro. Dei-lhe o cigarro e esperava que, após acendê-lo, se fosse, mas assim não foi. Continuou. O senhor sofre de ataques? Disse-lhe que não e olhei bem a criança. Não devia ter 17 anos, era forte e simpático. Lembrei-me logo de meu filho e uma mágoa imensa me invadiu, pensando no destino dele. Vi-o ali, daqui a anos, talvez. Perguntei ao rapazola. Por quê? Você sofre? Ele me disse que sim, que tinha uns ataques, mas não eram epilépticos, e emendou a confissão de vícios seus, que me encheram de desgosto e tristeza. Não era só por ele, era também pela minha descendência que eu sofria particularmente. Que culpa oculta haveria em mim no tenebroso destino que eu augurava para o meu pequeno? A tal hereditariedade dos sábios. E me repontaram todas as dúvidas, que eu e tanta gente tinha trocado essa antiga crendice popular, agora transformada em artigo de fé, e me lembrei também da salutar regra do mestre de não admitir como verdade senão o que, sem prevenção e precipitação, não contivesse nada demais, senão o que se apresentasse tão claramente e distintamente no meu espírito, de forma que não tivesse nunca ocasião de pôr em dúvida. Pensei tudo isto muito rapidamente, porquanto o rapaz doente não me deixava, fazendo perguntas sobre perguntas. Levantei-me, fui para o corredor, esperando que ele me deixasse. O menino, porém, não me abandonava. Tinha vontade de romper com ele, de falar-lhe com a energia, mas a lembrança do meu filho. Eu o via forte e robusto, como era, mesmo brutal, toda a vida encarcerado ali pelo maldito ataque, cujo aparecimento não se pode prever. Bateram palmas, era hora do jantar. O menino me deixou afinal, e eu segui no meio da multidão de loucos para o refeitório. Era, como já disse, este o mesmo em que tomava as minhas refeições, quando estive na outra seção, do pavilhão moderno, amplo, claro, mas,
pela tarde, à hora do jantar, o sol espadanava por ele afora, que era um regalo. Superintendia esse serviço uma velha portuguesa, ajudada por outra mais moça, além dos copeiros e guardas. Mudaram-me de local, passei a sentar-me com outros mais bem classificados. Preferia ter ficado ao pé dos antigos companheiros, sobretudo do rapaz português, pois com ele me havia relacionado intimamente, ou melhor, reatado relações antigas. A comida, isto é, o seu sabor ou quantidade não me faziam nenhuma moça, apesar de estar quase 8 dias no manicômio, a minha fome era escassa, mas não era pelo seu sabor que eu não ingeria, era pelo mau estado do estômago, e talvez mesmo angústia espiritual. Contudo, eu sentia muito prazer quando soava as horas das refeições. É que, nesses instantes, a vida ali, dentro variava um pouco, eu me sentia mais livre, o olhar abarcava mais horizonte do que aquele que se via pelas janelas gradeadas da seção. A mudança de lugar no refeitório não a recebi bem, não só pela falta do companheiro que me conhecia desde menino, e me era por isso muito simpático, mas também porque me deram uma posição de cabeceira, tendo ao lado 2 doentes que eu não suportava. É incrível que se possa simpatizar ou antipatizar com malucos e com a maluqueira deles. No correr desta narração, terei de confessar isso, que me vexa, mas é verdade. O doente da esquerda era um engenheiro, Bernardes, que, num acesso de loucura, no norte, matara, segundo me informaram mais tarde, a mulher e um filho. Era arrogante, lia o dia inteiro o jornal e toda a manhã pedia papel e envelope ao chefe Carneiro, para escrever a sua correspondência ao presidente da República, no gabinete do médico. Vivia na biblioteca, lendo o jornal e fazendo em voz alta, de quando em quando, uma reflexão sobre a leitura. Comia ovos cozidos e frutas, e do comer comum só se servia de carne. Assim, vinham para ele diversos pratos e, desde que se servia de um deles e esvaziava o conteúdo sobre aquele em que comia, arredava o outro muito senhorialmente para o meu lado, com um gesto de pouco caso. Certo dia, sem dizer uma palavra, quando ele isso fez, de novo eu arredei o prato para o seu lado. O do lado direito era um teuto brasileiro, antigo empregado de banco, alto, membrudo, era simplesmente epiléptico, mas, apesar de falar mal dos alemães, sentia-se a sua primeira educação no orgulho alemão. Ambos me desgostavam por comer ali contrafeito, vinha sair dali, mas contarei como, mais tarde. A refeição durava muito pouco, cerca de meia hora, e, após ela, vinha o tormento do pedido de cigarros. Nisso ainda, eu não era vítima dele, mas, ao depois, foi uma das minhas quesilhas com o hospício. Aborrecido, tristonho, sem ter o meu amigo português, para trocar umas lembranças, desejoso de fugir da convivência dos meus companheiros, eu corri logo ao dormitório, deitei-me e acendi um cigarro. Para mim, eram as mais tristes horas que passei no hospital, aquelas que vão da refeição até a hora do sono. Durante as outras, há sempre uma esperança para nos animar e sustentar o espírito, são as das refeições. Marca-se a vida daquelas horas vazias de que fazer, de ócio obrigado, mas cheias de tédio, por elas, mas, depois do jantar, não há mais nenhum marco no tempo que vai correr, senão o duvidoso do instante em que se concilia o sono. Vem então uma melancolia, que a luz da tarde faz mais sombria, mais física, mais dolorosa, e o nosso pensamento, quando para em alguma coisa,
é para os tristes episódios da nossa vida. Eu ali, naquele hospício, no meio da vida, com tantas dores na vida, as que me vieram sem culpa minha, inclusive a minha organização, as que eu mesmo engendrei, cheio de vida e de bondade, não era bem a morte que eu queria, não era o aniquilamento da minha pessoa, a sua fragmentação até ao infinito, nas coisas e nos seres, era outra vida, mais cheia de amor, de crença, de ilusão, sem nenhum poder de análise e isenta de toda e qualquer capacidade de exame sobre mim mesmo. Via todos os meus tropeços, todas as tolices que tinha feito, o tempo perdido nela, as minhas hesitações, os meus pavores, que não deviam existir e que só me faziam sofrer. Eu devia ser reto como uma seta e rápido como um raio, mas vinha a pensar na minha vida atribulada, na saudade da minha mulher, no arrependimento que eu tinha de não tê-la compreendido em tempo, no meu filho, na minha sogra, na minha embriaguez. Então, quando esta surgia à tona do meu pensamento, lá vinham recordações dos meus companheiros de pândega mortos, quase todos bons, quase todos amigos mesmo meus, sobre cuja amizade durante muito tempo as minhas torturas repousaram e as deles também. E fulano. E cicrano. E este. E aquela ronda de mortos lá surgiam aos meus olhos, sem álcool, bons, quase todos inteligentes e cavalheiros. E os episódios também vinham, e os fantásticos passeios por todo o rio eram relembrados por mim. Nessa primeira tarde, na sessão calmei-eu, deitado só, apesar da bulha que os loucos faziam nos corredores e nos salões, me recordei, sem saber como, de um fato que se deu comigo e um outro companheiro. Já morreu, e nós fomos buscá-lo ao necrotério. Todas as tardes éramos vistos juntos. Toda a tarde, ao sair do serviço, o procurava, e ficávamos parados, de pé, nas ruas centrais a ver passar as moças bem vestidas. Tinha a mania de não entrar cedo em casa, com a luz do sol, porque me aborrecia aquele dever de cumprimentar os vizinhos, porque, em casa, em face de toda a sua tristeza, logo me vinha a imagem cruel da catástrofe doméstica, da subversão da minha vida, da sua impotência, do seu não-valor. Aborrecia-me de não dar uma satisfação aos que me instruíram generosamente e procurava distrair-me na cidade. Esse meu amigo era meu inevitável companheiro. Certo dia, bebemos muito, e todas as casas já se fechavam, quando lhe disse: Souza, você me leva até o bonde. Eu o tomava na rua XXX, e para ela nos dirigimos. Encostei-me ao poste de parada, balouçando. Era mais de 1h da noite. A rua, naquele trecho, não tinha nenhuma casa aberta. Passava um transeunte ou outro. Automóvel não me lembro de ter visto passar um. Não falava quase. Num dado momento, caí e estendi-me no asfalto da rua. O meu companheiro, que era mais forte do que eu, e, naquele momento, o era excessivamente mais, ergueu-me do chão e encostou-me à parede. De repente, segundo me contou o amigo, veio uma rapariga preta, surgida de qualquer parte, e, dirigindo-se à patroa, falou ao meu camarada nestes termos: A patroa manda perguntar o que tem o doutor Vicente. Meu amigo respondeu: O doutor Vicente está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um pouco. Não é nada, ele vai para casa. A rapariga foi-se e logo após voltou. A patroa manda este remédio para o senhor fazer o doutor Vicente cheirar. Ele fez o que lhe era recomendado e quis restituir o vidro à rapariga.
Tinha eu melhorado um pouco, já via alguma coisa, mas não ouvi o que ela recomendou nestas palavras que me foram narradas dias depois pelo meu amigo. Não, não, o senhor deve. A patroa disse que o senhor acompanhasse o doutor até em casa e fizesse ele cheirar durante o caminho todo. O vidro continha amônia, e eu ainda o conservo vazio entre outras coisas curiosas da minha vida. Quem foi que o mandou? Esforcei-me por descobrir, andei a rua várias vezes, de alto a baixo, vasculhando os sabrados, a todas as horas do dia, nas horas da noite que me era dado passar por ela, e, até hoje, não sei quem foi.